Olá, queridos irmãos e queridas irmãs em Cristo. Hoje eu queria trazer uma pregação que reflete na propagação da palavra de Deus, das boas novas. Para começar, eu queria dizer que nosso texto base está lá em João capítulo 4. Eu vou dar uma analisada nessa história da mulher samaritana. Para isso, antes eu quero que vocês pensem no seguinte cenário. Você está no meio de um poço. Você é inimigo de uma outra região. Porém, do nada lhe aparece um ser sem mácula, um ser perfeito. E aí, ele vem e ele te mostra o caminho para que você possa ter a vida eterna. Imagina isso. Quem não quer ter uma vida eterna, uma vida, sabe, boa, mas vindo do seu inimigo? Que estranho, não é? Bom, e é isso que nós temos neste contexto daqui. Por isso, irmãos, vamos aqui à Bíblia, em João capítulo 4, versículo 4, que diz: E era-lhe necessário passar por Samaria. Essa palavra, esse simples trecho, essa simples frase, a gente nota que Jesus ele não estava caminhando por aí ao acaso. Ele não estava simplesmente, vou para cá, vou para lá, sem nenhuma razão. Não, ele tinha um propósito. Esse passo que ele dava por aqui era um passo que era destinado por Deus. Ele não estava caminhando ao acaso sem saber o que ele estava fazendo. Não, ele estava sendo guiado. E o que nós vemos aqui é algo extraordinário. Porque Jesus, o Filho de Deus, ele vai ao encontro dessa mulher samaritana. E, para quem não sabe, esse local dos samaritanos, os judeus costumavam evitar, porque eles tinham uma rixa. Vamos dizer que conflitos não resolvidos. E nessa época, vale ressaltar que os fariseus, eles estavam criando uma rivalidade entre Jesus e João Batista. Por isso, o Senhor Jesus Cristo decidiu sair da Judéia e seguir o seu caminho para a Galileia, para evitar essa rivalidade, porque não é isso que ele quer. Não tem nada a ver você misturar um com o outro. Jesus é Jesus e João Batista é João Batista. Cada um é diferente. E naquele lugar ele tinha 3 caminhos possíveis. Jesus podia ir pela costa do mar, outro ele podia atravessar o Jordão pela Pérea, e o terceiro, que era mais direto, passando por Samaria. Mas Samaria, como eu já disse, é o local em que os judeus eles simplesmente não iam. Eles evitavam. E esse preconceito ele já era antigo. Isso já são de águas passadas. É um ódio profundo. E por que isso? Os judeus olhavam para os samaritanos e diziam: vocês são impuros. Por que eles são impuros? Porque eles eram uma mistura de judeus com gentios. E tinham até seu próprio templo no Monte Gerizim. Os fariseus chegavam a orar para que nenhum samaritano ressuscitasse no último dia. Como é que você pode ser tão cruel a esse ponto? Mas Jesus, ele não é um humano comum. Lembre-se disso.
Então ele não deixou se guiar apenas pelo preconceito que tinha ali pela época. Ele não ficou cego por causa desse preconceito e foi seguindo por ele. Não. Não. Jesus é um ser diferente. Ele foi guiado pelo seu propósito. Não pelo que as outras pessoas diziam, mas pelo que ele foi feito para fazer. Espalhar mais ainda as boas novas. E isso a gente pode traçar um reflexo para hoje em dia, em que as pessoas têm muito medo de propagar o evangelho apenas por causa da opinião de outros, ao invés de olhar para o seu propósito, que é muito maior, e fazê-lo. Mas voltando, Jesus, ele não tinha para que passar em Samaria. Ele podia evitar. Como eu disse, ele tinha 3 rotas. Uma ele podia só ignorar. Ele ainda tinha 2 rotas. E isso não era só por conveniência geográfica, não. Mas é porque Jesus sentia aquela necessidade espiritual. E ali, quando ele foi chegando, ele vê aquela mulher, uma alma sedenta, uma alma cansada, ferida, rejeitada. E Jesus olha ali e ele sabe, é hora de transformar a vida daquela mulher. É hora de fazer história. Enquanto os seus discípulos eles tinham ido à cidade para buscar o alimento, ele permaneceu junto ao poço de Jacó, cansado e com sede. O mesmo Jesus, que é filho de Deus, também é filho do homem. Ou seja, ele sentia fome, ele sentia sede, sentia cansaço. E conhece as nossas dores, as dores de um ser humano. Ele esperou aquela mulher, não por acaso, mas por desígnio divino. Hoje, eu quero pregar para vocês sobre as razões pelas quais Jesus era necessário para passar em Samaria. O texto de João 4 nos revela 4 verdades. Eu irei expor elas a vocês. Primeiro, quando vemos aqui em João, capítulo 4, versículo 4, entendemos a necessidade divina. Havia essa necessidade. E é como eu já lhes disse, e era-lhe necessário passar por Samaria. Ao ver isso, eu tenho 4 pontos dentro dessa lição. Vamos lá. Não foi por causa de uma escolha geográfica. Quando eu disse que ele tinha 3 caminhos, eu mencionei claramente que Samaria era mais direta para ele chegar onde ele queria chegar. Mas não foi apenas por essa conveniência, mas porque Deus tinha um plano. Ele tinha um plano. Um plano divino. Um plano celestial. E Jesus, como segundo ponto aqui, ele tinha submissão sobre o seu Pai. Ou seja, ele é submisso a Deus. E cumpria o propósito total da sua missão. Ele não desviava. Assim, o seu Pai, Deus, o guiou para Samaria. E hoje, o Espírito Santo, para vocês verem, não é uma coisa do passado. Hoje em dia, o Espírito Santo nos guia para conhecer pessoas específicas, para converter aquelas pessoas, espalhar as boas novas. E assim, nós podemos, como 4ª lição, aprender a discernir os caminhos de Deus e obedecer a sua direção. É isso. É os 4 pontos dentro dessa primeira lição.
Segunda lição. João, seguindo o mesmo capítulo, versículo 7. Havia uma mulher com sede. Diz a Bíblia. Veio uma mulher de Samaria tirar água. Disse-lhe Jesus: dá-me de beber. O que eu posso usufruir deste texto? Vamos lá. Aquela mulher buscava água física. Todos nós buscamos uma água física, é claro. Ninguém quer ter pedra nos rins, isso é óbvio. Mas a alma daquela mulher, cansada, fatigada, ferida, buscava uma outra sede, a sede espiritual. Ela precisava beber da fonte espiritual. E aquele seu passado que ela tinha, de fracassos, de relacionamentos quebrados, revelava no coração daquela mulher um coração vazio, um rombo aqui no coração. E Jesus encontra ela num lugar comum da vida. Não é nenhum lugar chique, não é num palácio, não é nenhum local hiper frequentado de, sei lá, um restaurante ou algo extravagante. Não, não, não. É um ponto comum. É um poço. Um poço para oferecer a vida eterna para aquela mulher. E muitos hoje em dia, e eu estou me referindo a vocês cristãos, estão bebendo de outras fontes. Vocês não devem estar focadas em outras fontes. Não precisa saciar a sua sede em outras rotas de cisternas. Só Cristo pode lhe dar a água viva. Isso é um fato. E ponto final. Vamos aqui. Terceira lição. Havia uma barreira a ser quebrada. Vamos lá para Jó, capítulo 4, versículo 9. Vai auxiliar na compreensão desse texto. O que diz a Bíblia aqui? Diz-lhe, pois, a mulher samaritana: como, sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Irmãos, Jesus ultrapassa uma barreira cultural. Aqui em João, ele está ultrapassando essa barreira cultural. Judeus não se comunicavam com os samaritanos. O preconceito que eu mencionei, que lá era um grupo mestiço, gentios e judeus. Ele está ultrapassando os preconceitos, a barreira cultural. O que isso significa? Independente de quem você seja, você pode ser qualquer pessoa, ele está procurando a ti. Não importa, ele está buscando a ti. E lembrando, os judeus eles não se comunicavam com esses samaritanos. Nem a pau, nem de jeito nenhum. Nem se a vida deles dependessem disso. Assim, nós compreendemos uma coisa. Jesus ultrapassa a barreira social. Homens não falavam com mulheres em público. Homens não falavam com mulheres em público naquela época. Ele ultrapassa outra barreira, a barreira moral. Ele sabia do pecado dela, sabia dos problemas que ela tinha, mas, contudo, entretanto, todavia, ele não rejeita ela. Ele quebra outra barreira aqui, a barreira moral. 3 barreiras são quebradas: cultural, social e moral. O que isso significa, irmãos? Espero que esteja óbvio. A graça de Cristo, ela quebra preconceitos, ela rompe e ela alcança o seu coração, o coração humano. Simples assim. Simples assim. E minha quarta
lição aqui é que havia essa cidade de Samaria e ela precisava ser impactada. Versículo 39 de João, capítulo 4. Vamos lá. E muitos samaritanos daquela cidade creram nele, por causa da palavra da mulher. A palavra que Deus, por meio de Jesus, trocou com aquela mulher, por causa daquele propósito que Jesus tinha, ele falou, transformou aquela mulher, e a mulher, com seu testemunho, revela isso para uma cidade, uma nação completa. E se tornou esse testemunho para todo mundo. O encontro pessoal dela com Cristo levou a espalhar as boas novas. Que boa notícia! Outra coisa, o que começou com apenas uma mulher em um poço, uma coisa simples, evoluiu para uma nação, para uma população, uma comunidade, uma cidade completa, que agora conhecem o seu Senhor e Salvador. Então, o que podemos tirar disso? Quando Jesus entra em nossa vida, nós não ficamos calados. Se você tem uma testemunha, você é a testemunha, você não pode ficar calado. Ai, porque isso aconteceu só comigo, eu vou ficar calado. Não. Vai espalhar essa boa nova. Vai espalhar, propagar o Evangelho. O que Jesus disse a você? Seja sal e luz na terra. O que você está fazendo para não contar esse testemunho, irmão? Por que não? Por favor, irmãos, espalhem as boas novas. Contem o seu testemunho. Não é difícil. A sua boca não vai cair. E você inspira milhares de pessoas. Uma coisa simples para você pode inspirar milhões, milhares, centenas de pessoas. O que eu tenho a dizer de conclusão de João, capítulo 4, e com essa chegada de Jesus a Samaria, vemos que, assim como Jesus, devemos prestar atenção nas direções divinas. O que isso significa? Se Deus está mandando para você ir para a direita, vá à direita. Se Ele está mandando você seguir reto, segue reto. Se Ele manda você ir para a esquerda, segue para a esquerda. Não discuta. Se Ele mandar você ir para a esquerda, não vá para a direita. Vamos lá. Dito isso, sempre existe alguém com uma sede espiritual. Sempre existem barreiras que podem ser quebradas. Sempre há uma cidade, há uma comunidade a ser alcançada. Por isso que eu digo, um simples testemunho em qualquer lugar do mundo pode atingir todas as outras regiões. Todas, sem exceção. A cruz que nós lembramos quando nós vemos Jesus, ele mostra que ele atravessou o maior abismo por nós. E isso para nos salvar. Porém, agora ele está nos chamando para sermos instrumentos, ferramentas de salvação onde quer que estivermos. Nós podemos ser igual a Jesus. Não de atravessar um abismo para salvar milhões de pessoas, o mundo inteiro, mas nós podemos ser imitadores de Cristo e tentar atravessar essas barreiras, quebrar elas, romper com esses preconceitos
e saciar a sede espiritual delas ao apresentar Jesus Cristo, e assim atingindo comunidades, populações. E hoje, ele ainda continua a dizer para nós: era necessário passar por Samaria. O que isso significa para a gente então? Ainda é necessário para nós cristãos atravessarmos o mundo e propagar o Evangelho. Simples assim. Talvez a sua Samaria pode ser a sua casa, pode ser o seu trabalho, a sua escola. Quem sabe? Quem sabe não seja a sua vizinhança, o seu condomínio? Quem sabe? O Senhor quer te usar para ser água viva para essas pessoas. Essa água viva que é capaz de transformar vidas. Então eu peço que hoje, você que está aqui vendo essa pregação, conte o seu testemunho, propague o Evangelho, exponha as boas novas. Pode ser uma coisa pequena. Nem sempre coisas grandes vão alcançar todos. Mas um simples impacto pode fazer grandes diferenças. Assim como Jesus fez aqui. Uma simples mulher em um poço. Com uma mulher vazia e com sede espiritual. Olá, Senhor, meu Deus, meu Pai Celestial. Eu te agradeço, Senhor, porque você dá essa oportunidade, atualmente, de atravessarmos a nossa própria Samaria. Temos a oportunidade de, dia após dia, de propagar o Evangelho, de mostrar que ainda existem pessoas a serem salvas. Ainda existem pessoas com sede espiritual. Por isso, Senhor, que você possa auxiliar os nossos irmãos que estão aqui a, primeiramente, espalhar o Evangelho em qualquer lugar que eles estiverem, mesmo com um pequeno esforço. Uma pequena semente pode crescer e gerar frutos. Outra coisa, que eles possam ter coragem, que independente do local que eles estiverem, que eles falem, que eles propaguem. E, Senhor, que eles possam romper com barreiras morais, culturais e até mesmo sociais. Que eles possam levar isso adiante, independente das circunstâncias. Por isso, Senhor, eu peço que você fortaleça os nossos irmãos. E eu lhe peço isso, Senhor, agora, em teu santo nome. Amém.